dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, eu quero dizer que Cristo vive, né? A gente está no domingo de Páscoa e que Deus esteja abençoando a sua vida e que nós possamos entender o real sentido da Páscoa a cada dia que passa, né? Para a gente possa ensinar as pessoas sobre a Páscoa. Muito bem, e nós falamos semana passada, nós estamos em soteriologia, na nossa segunda parte da nossa aula, o segundo módulo de soteriologia, e nós vamos falar hoje sobre a justificação pela fé. Acredito que já esteja aí na tela para vocês, justificação pela fé. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus para que nós possamos compreender e entender e aplicar em nossas vidas. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, Pai de infinita misericórdia, eu quero neste momento, Senhor, pedir a direção do Senhor para esta aula, que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas os conceitos, ó Deus, sobre a salvação, e que nós possamos compreender e também, ó Deus, ensinar aqueles que estão ao nosso redor sobre este assunto tão importante que é a salvação em Cristo Jesus. Pai bendito, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, justificação pela fé. Então nós vimos aí os elementos da salvação, nós estamos estudando sobre os elementos da salvação. E nós vimos aí na primeira aula, foram três elementos, que foi a regeneração, conversão e arrependimento. Então, recapitulando, com uma só palavra, tá bom? Então, a gente alterou um pouquinho os slides aí para ser um pouquinho mais sucinto. Então, regeneração nada mais é que o novo nascimento, que é necessária para poder termos uma vida de santidade com o Senhor. Também a conversão, que é dar as costas para o pecado e voltar-se para Cristo. É a conversão. Os homens são exortados a que voltem para Deus. E nós só podemos voltar para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Arrependimento. Arrependimento é a confissão do pecado diante de Deus e reparação dos erros. Então, o verdadeiro arrependimento nunca existe a não ser em conjunto com a fé. Então nós precisamos entender isso. E aí depois nós vimos sobre a fé, e a fé é entregar-se a Jesus, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo para o perdão dos pecados e confiar nele, pois oferece a vida eterna com Deus. Ele pode fazer isso e ele oferece para nós a vida eterna. Então, isso é a fé, de acordo com o que a gente aprendeu semana passada. Se você perdeu alguma dessas aulas, está aí no canal, então você volte lá, assista mais uma vez e também, posteriormente, nós iremos colocar no meu canal também, somente as aulas, né? Então vai ficar somente as aulas. Agora, atualmente eu estou colocando as mensagens, né? A série de mensagens, depois eu irei colocar as aulas. Então aí você vai poder acompanhar também lá no meu canal. Você na EBD, como a gente viu aí semanas passadas aí, né? Então é um quadro novo aí, você na EBD, e você pode comentar a aula de hoje, você pode ajudar aí, complementar de repente algo que ficou de fora, o irmão pode colocar, ou até mesmo uma pergunta para a gente poder dialogar na semana que vem. Então, hoje nós temos 3 aqui, você na EBD. Então, primeiro, a Gabi, ela disse o seguinte: a fé para mim é andar na contramão do mundo. E nós falamos sobre a fé semana passada, e aí nós colocamos aí a Gabi, que falou aí, comentou no nosso chat ao vivo aí, tá bom? O próximo é o Geraldo Souza. A fé é a total confiança que temos em Deus, deixar que Ele haja em nossas vidas. Também
foi comentado. Ó, Miltinho tá aí, né? Miltinho tá aguardando a surpresa. E aí a gente acabou colocando aí também uma frase do Miltinho mitando aí na semana passada, né? Então, olha lá, eu vivi para ver o Du Amâncio cantando numa live. Edu, hein? Miltinho tem que tirar um barato, né? Depois você pega ele, tá bom? Aí, Miltinho, então também você participou aí hoje da nossa Você na EBD. Então, resumindo, regeneração, novo nascimento, viver para Cristo, que é a conversão, o arrependimento é a confissão de pecados, e fé, entregar-se a Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre justificação. Então, justificação nada mais é que ser legalmente declarado justo diante de Deus. Justificação, teologicamente falando, é ser legalmente declarado justo diante de Deus. A justificação só pode acontecer através da fé na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo pela graça de Deus. Então, Jesus, ele é suficiente para nos dar a justificação, nos tornar justos diante de Deus, ou seja, tirar a condenação que nós tínhamos, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos dar justificação. Então, vamos ler aí Romanos 3, 21 a 26. Já está na tela aí também para ajudar. Então, Romanos 3, 21 a 26. Aqui nós vamos estar falando sobre justificação, né, fazendo uma análise bem rápida sobre esse assunto, aonde diz o seguinte, Romanos 3, 21 a 26. Mas, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí nós vamos fazer aqui um apanhado geral nesse texto, antes de a gente avançar. Então, primeira coisa que eu gostaria de identificar aqui e falar para os irmãos é o seguinte, a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. De quem é a justiça? A justiça é de Deus. Então, não há justiça fora de Deus, tá bom? A justiça humana, ela é falha, mas a de Deus é perfeita. E essa justiça de Deus, ela vem através da fé. Então, versículo 22, você vê aí, ó, pela fé em Jesus. Essa é a justiça de Deus que nós tomamos posse, que nós somos alcançados através da fé em Jesus Cristo, né? Então, mas quem são aqueles que que recebem, né, pela fé em Cristo Jesus? Aqueles que creem. Todos os que creem. Todos os que creem. Então, também essa justificação ela é gratuita. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? Graça, desculpa, gente. Graça é o favor imerecido de Deus. Então, é algo que nós não temos direito, mas pela graça, pela
pelo dom gratuito de Deus, pela graça, um favor imerecido, nós recebemos. Nós não merecemos, mas Deus é gracioso em nos dar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, e nós somos justificados gratuitamente pela redenção, a redenção que há em Cristo Jesus. E versículo 26, aonde que o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então nós somos justificados, nos tornamos, não temos mais a condenação diante de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Romanos 8:1, né? Também fala sobre a justificação pela graça, e nós não há mais condenação, né? Portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas versões não têm esse pedaço aí, né? Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porém, se a gente abrir o contexto, nos versículos seguintes, está falando ali sobre viver para Cristo, né? Então, a gente, aquele que entrega a vida para Jesus, vive para Jesus. E aqui eu fiz um mapa mental, montei aqui um mapa mental para facilitar a compreensão da justificação, tá bom? Então, primeira coisa aqui, Deus e sua graça. Então, na justificação, primeira coisa que eu quero identificar para vocês aqui é Deus e sua graça no texto que nós acabamos de ler, tá bom? Então, olha lá, versículo 22 e 24. Romanos 3, 22 e 24. Vai aparecer na tela aí também, tá bom? Então, Romanos 3, 22 e 24. Todos os que creem pela fé em Jesus Cristo são justificados pela graça de Deus. Então, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo sobre todos aqueles que creem, porque não há diferença, não há distinção entre A ou B, tá bom? Então, essa é a fonte da nossa justificação. A fonte da nossa justificação. Obrigado, irmão Lucas. Não há outra fonte que não seja Deus em sua graça. Então, é a fonte da nossa justificação. A segunda coisa que eu quero estar mostrando para os irmãos aqui é o texto. Então, pela fé, está aí marcado em destaque aí, em preto, né? Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente pela graça. Então, aí nós encontramos a cruz de Cristo, tá bom? Nesse nosso mapa mental, o que é Cristo e sua cruz? Cristo e sua cruz é a justificação que vem através da cruz. Então, o sacrifício do Cordeiro perfeito. Nós estamos agora no período de Páscoa, onde a Páscoa inicial é aquela passagem, né? Que é a palavra pessá, que é passagem, aonde havia o sacrifício, né? Houve o sacrifício do Cordeiro, aonde as famílias precisavam passar o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia passar, e aqueles que estavam com o sacrifício aspergido em seus umbrais, o anjo da morte iria preservar, não iria visitar aqueles lares, e aí a vida iria permanecer ali diante dos primogênitos, né, que iriam ser mortos naquela noite. E aquele sacrifício também seria como alimento para eles à noite. Então, o sacrifício do Cordeiro foi substituído pelo Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascual, que é Jesus Cristo. Então, a cruz de Cristo, né, através da cruz de Cristo, nós somos justificados,
pela graça de Deus, versículo 24 e 25. E esta é a base da nossa justificação. Então, a fonte da justificação é Deus e sua graça, a base da justificação é Cristo e sua cruz, e está aí os versículos, né, 24 e 25. Também eu vou fazer a leitura conforme nós fizemos anterior, com o gravado aqui, destacado, a parte aqui. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, o que é remissão? É perdão, tá? Então, é remissão dos pecados dantes cometidos, ou todos os pecados, como nós vemos lá em 1 João, se confessar, acho que é 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. E aí, na base da justificação, Cristo e sua cruz, existiram alguns elementos, algumas etapas que foram cumpridas. Então, a primeira coisa é que Jesus Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e da morte também, pagando o preço da redenção com o seu sangue. No versículo 24, nós vemos aí que foi através do sangue de Jesus. Então, o preço da nossa redenção é o sangue derramado por Jesus, é o sacrifício de Cristo. Então, essa é uma linguagem de servidão, ou seja, nós éramos escravos, nós éramos servos do pecado. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, entregamos a vida para Ele, Ele nos livra dessa escravidão. Não que nós deixemos de pecar, nós somos seres humanos, como eu costumo dizer, nós somos seres humanos, nós pecamos. Infelizmente nós pecamos, nós estamos nesse mundo e nós somos suscetíveis a erros. Mas o que é pecado? É importante nós sabermos o que é pecado. Então, uma definição para pecado que eu acho bem interessante, que eu aprendi e eu acho muito bacana, que pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus. Então, isso é pecado. Se eu pensar, se eu fizer ou se eu falar coisas que desagradam a Deus, isso é pecado. Então nós pecamos constantemente, infelizmente, porque nem todas as nossas ações são de acordo com aquilo que Deus quer para nós, infelizmente. Mas nós temos um advogado para com Deus. E esse Jesus, ele nos resgatou da servidão. Nós não somos mais servos do pecado, mas nós devemos ser servos de Cristo. E através da crucificação, através da cruz de Cristo, nós recebemos a rendição divina. Então, a redenção divina aí, nós nos entregamos a Cristo, através da cruz de Cristo, o sinônimo aí do resgate da escravidão do pecado. Outra coisa também aí, ó, tá vendo? Ó, no versículo 24, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aí nós encontramos também que Jesus é o sacrifício perfeito, como eu disse aqui anteriormente. Então Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira justa de Deus, de nós e de nosso pecado. Versículo 25. Então Jesus, ele é o sacrifício, ele pagou. Então o pagamento da dívida foi realizado por Jesus Cristo. Olha só que importância, que coisa grandiosa que foi o sacrifício de Cristo. Nós estamos agora na Páscoa, nós relembramos, né, a morte e ressurreição de Cristo. Então, isso foi realizado, foi feito por Cristo para remir os nossos pecados, para perdão dos nossos pecados diante de Deus. Então, esse é o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem pecado. Então, essa é a linguagem do templo, que existia sempre ali o sacrifício anual na Páscoa. Então, a propiciação divina. Cristo, ele é a propiciação divina.
o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, para demonstrar a justiça de Deus pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, esta também foi um resultado de Cristo e sua cruz. E um terceiro resultado, e não menos importante, também é que a morte de Jesus Cristo revela a justiça de Deus em relação ao pecado. Versículo 25. E essa é uma linguagem do tribunal sobre a acusação, sobre condenação. Como eu disse, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho importante sempre a gente repetir que a gente acaba frisando, né? A gente grava essa ideia da justificação em Cristo Jesus. É uma obra dos elementos da salvação, uma obra muito importante da justificação. E essa é a demonstração divina, onde a morte de Jesus Cristo revela essa justiça em relação ao pecado. Versículo 25. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para nos tornar justos. Sendo, pois, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E aí, não menos importante também, vem a obra após a crucificação, após a obra de Cristo e sua cruz, a sua morte e sua ressurreição. Nós vemos que a salvação é pela fé e não pelas obras. Aí entra a questão da pessoa, né? Por que a pessoa ela é salva? Por que ela recebe o dom da vida eterna? É pela obra? Não. Não é pelas obras, assim como está lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 10, ele fala que nós somos feituras de Deus em Cristo para as boas obras. E não as boas obras servem para a salvação, mas as boas obras são reflexo da salvação, daquilo que nós nos entregamos a Jesus. E aí, versículo 22, 25 e 26. Somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pela graça de Deus. E aí, essa é a base, os meios, né? Os meios da nossa justificação. Então, nós vimos aí a fonte da justificação, que é Deus e sua graça, a base da nossa justificação, que é Cristo e sua cruz, e agora os meios da nossa justificação, que é pela fé e não pelas obras. Olha aí o texto que nós falamos, agora está aí gravado também agora em azul. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pela fé no seu sangue, que é a demonstração da sua justiça, que é o justificador, né? Jesus Cristo é o justificador daqueles que têm fé nele, fé em Jesus. Então é pela fé que nós somos justificados. Basta crer, fé. Nós vemos semana passada que fé não é apenas crer, não é uma crença simples, mas a fé em Cristo Jesus é se entregar para Cristo. Imagine que aqui nós estamos na aula e aqui nós estamos na galeria, tá bom? Nosso estúdio aqui está no alto e aqui é bem alto lá para baixo. Então você imagina uma criança aqui de cima, sem esse guarda-reio aqui, então a criança aqui de cima e o pai lá embaixo. Pede para ele, olha, se joga, vem aqui, pula aqui no meu colo. E a criança, imagine na sua mente aí que a criança vai e pula. E o pai automaticamente pega ela lá embaixo. Por que ela pulou? Por que ela teve essa confiança de se jogar lá embaixo e que ela não ia se machucar? Por quê? Por conta que o pai estava lá e ela confia na palavra do pai. Ela crê na palavra do pai e se entrega a esse pedido do pai. Venha, se jogue, que eu vou te pegar. E a criança se joga. Por quê? Porque ela acredita de coração. Assim deve ser a nossa vida quando nós entregamos a vida a Jesus. Essa fé de se jogar, de se entregar, porque ele é justificador daqueles que creem
na sua pessoa. Aqueles que acreditam, aqueles que confiam na pessoa de Jesus Cristo. É maravilhoso, isso é lindo. Acreditar e saber que o melhor de Deus está em Jesus Cristo. Nós podemos confiar no nosso Senhor. Ele nos justifica, Ele anula a nossa sentença de morte, a nossa sentença de condenação. Ela é anulada através da pessoa de Jesus Cristo, nos dando a justificação. Então, só para a gente recapitular mais uma vez, fonte da nossa justificação é Deus e sua graça, a base da nossa justificação é Cristo e sua cruz, e o meio da nossa justificação é a fé, não pelas obras. E a obra de Cristo na cruz nos faz rendermos ao Senhor, né? Através do seu sacrifício, ele nos resgata da servidão, do pecado e da morte. E também Jesus Cristo é o sacrifício perfeito para a propiciação, para o perdão, para a anulação, para a cobertura da condenação, para tirar a condenação de nós. E também a morte de Jesus Cristo revela a justiça de Deus pela sua graça. A justiça de Deus, porque o pecado ele é condenado, e ele deve ser condenado através de um sacrifício. E o sacrifício perfeito foi o Cordeiro, uma vez por todas, tá bom? E aí, elementos da justificação, nós vimos elementos da fé, elementos do arrependimento, né? E agora nós vamos ver os elementos da justificação. Neste caso, nós vamos ver 2 elementos. Então, primeira coisa aí, o primeiro elemento é a remissão do castigo, é o perdão do castigo, a anulação do castigo. Romanos 4, 5 e 5:1. Romanos 4, 5 e 5:1. Aí, nesse caso, eu não coloquei o texto, então você vai ter que pegar a Bíblia ou acompanhar comigo, porque esse eu não coloquei no slide. Tá bom? Então, Romanos 4, 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E o 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz com Deus. E o que é a remissão do castigo? Então, primeiro aí que a gente pode anotar é o perdão do castigo eterno. Então, nós somos condenados, nós temos o castigo eterno porque nós nascemos no pecado de Adão, tá bom? Que o pecado entrou através da desobediência de Adão e isso passou para todas as gerações. Então, por isso que nós precisamos nos entregar a Jesus, receber Jesus Cristo como Salvador e viver para Ele, tá bom? Então, essa remissão do pecado é o perdão do castigo eterno. E outra coisa é que Deus absolve o ímpio que crê em Cristo e o declara justo. Então, ele é justificado. Como nós lemos aqui, o versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa remissão aí também tem outra coisa importante, que não o declara inocente, mas declara que as exigências da lei foram pagas e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, como nós falamos aqui de Romanos 8:1. Então, você não é inocente, mas as exigências para o seu pecado, as exigências para remir, para perdoar o seu castigo, para te isentar do castigo, elas foram pagas através do sacrifício de Cristo na cruz, tá bom? E aí, o segundo elemento, que é a restauração ao favor. Então, primeiro, a remissão do castigo e agora a restauração ao favor. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24. Lucas 15, 22 a 24.
Diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui é a parábola do filho pródigo. Nós não vamos entrar em detalhes nessa parábola, porque cada elemento dessa parábola tem um significado. O bezerro cevado, o anel, a alegria, o regresso, tudo isso tem um significado, mas não é esse o assunto da nossa aula. Nós queremos trazer aí na mente a restauração ao favor, deixar o pecador na posição de um criminoso isento. Então, aquele filho, ele gastou tudo, ele pediu a parte da sua herança, e a herança ela só pode ser repartida quando existe a morte. Então, não há uma herança repartida em vida, vamos dizer assim, porque, teoricamente falando, a herança ela passa a ser direito do filho quando o testador ele morre. E aí, nesse caso, ele pede aquilo para ele, aquela parte da herança, vai lá e gasta tudo, que o pródigo é o gastador, tá? Ele gasta dissolutamente. Então, nesse caso, é deixar o pecador na posição de um criminoso isento. Ele foi isento e aí ele foi recebido de volta e aí se alegraram com a sua volta, tá bom? Então, o livramento da punição. Jesus, ele nos livra da punição eterna, como nós vimos aqui da remissão do castigo, e nós somos livres dessa punição, porque Deus dá ao pecador um tratamento de como se ele fosse e tivesse sido pessoalmente justo. Em Cristo Jesus, nós recebemos essa bênção. E Deus também dá a recompensa prometida pela obediência. E a obediência é entregar-se para Cristo, ter a fé em Cristo Jesus. E qual é a recompensa? A recompensa é a vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Esta é a nossa alegria, viver eternamente com Deus. Assim como Paulo, né, disse que para ele morrer é lucro, né? Por quê? Porque ele morreria nessa terra, mas ele viveria eternamente com o Senhor. Então, nós devemos viver. E aí eu quero trazer aqui 2 textos para nós encerrarmos a nossa aula, tá bom? Então, para encerrarmos a nossa aula, eu quero trazer 2 textos. E você aí coloque o seu comentário no nosso chat ao vivo. Se tiver alguma pergunta, coloque a pergunta para nós trazermos a resposta aí, tentarmos aí, à medida do possível, também atender o pessoal aí que está participando. Irmãos, é tão esquisito a gente não ter vocês aqui na aula para a gente interagir, para a gente participar e aprender com vocês. Então, quero aprender neste momento também dessa forma. Coloque aí nos seus comentários a contribuição para a aula, tá bom? Então, 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz o seguinte: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, ou melhor, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, longe de nós devemos gloriarmos, a não ser na cruz de Cristo. Nós temos que nos gloriar em Jesus Cristo, pois Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa justificação. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
que bom é reconciliar-se com Deus. Nós éramos separados. Um abismo foi criado entre o homem e Deus através do pecado que entrou por um homem, por Adão. E Jesus Cristo nos reconcilia. Se você tiver curiosidade, depois entre no meu canal lá, Ricardo Hilário. Entre no meu canal e lá você vai ver também o plano da salvação. Um vídeo rápido de alguns minutos, onde traz o plano da salvação e exemplifica. Depois compartilhe com aquelas pessoas que vocês estão evangelizando, porque é uma ótima ferramenta, já está pronto. É só compartilhar, tá bom? Justificação. Ser legalmente declarado justo diante de Deus. Lembre-se, a justificação só pode acontecer através da fé na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Deus. E o que é graça? Graça é favor e merecido. Nós não merecemos, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. João 3,16 e 17. Então, elementos da salvação, nós vimos então, recapitulando, regeneração, que é o novo nascimento, conversão, que é viver para Cristo, arrependimento, que é confissão dos pecados, entregar-se para Cristo, que é a fé, e hoje a justificação, que é ser declarado justo diante de Deus. Semana que vem, nós iremos, se Deus permitir, estudar sobre a santificação. Vamos ver qual é o conceito de santificação, como buscar, ou melhor, como aplicar a santificação em nossas vidas. E na última aula nós vamos estudar sobre a perseverança, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você ricamente. Mais uma vez, Feliz Páscoa para você e para a sua família e para os seus amigos. Que Deus abençoe. Cristo vive.